Evangelho, quinta-feira da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de ouvirmos o 7º capítulo do Evangelho de São Mateus, onde Jesus nos conta a parábola sobre o reino dos céus. Se queremos entrar no reino dos céus, entrará aqueles que põem em prática a palavra do Senhor. Significa então dizer que é preciso que exercitemos algo ou que nos demos a um trabalho para poder entrarmos no reino dos céus. São Columba Marmion, falando sobre esse texto com um sermão de Santo Agostinho, vai nos ensinar algo através de uma metáfora muito significativa, dizendo que a edificação da casa, que deve ser bem alicerçada, com um alicerce forte sobre a rocha, que é Cristo, se dá com a compreensão de alguns propósitos e com o exercício de algumas práticas, conforme Jesus nos fala. A compreensão do propósito é o desejo de estar no céu com o Senhor. É o chamado que o próprio Deus e não um outro nos fez, legítimo e possível, que Ele nos deixou. E o propósito é de aplicar-se sobre aquilo que é necessário para que aconteça o que Ele nos propôs. Então São Columba Marmion vai usar a imagem de Santo Agostinho, dizendo assim: quanto mais queremos aproximar-nos de Deus, mais precisamos de nos ancorar no fundamento da humildade. Santo Agostinho mostra-nos muito bem que assim é através de um comportamento, através de uma comparação, ele nos mostra isso através de uma comparação conhecida. A meta que nós visamos, que nos foi apresentada por Jesus, ela é muito alta, pois é a Deus que nós procuramos, que queremos alcançar, já que só nele está nossa bem-aventurança eterna. Ora, só podemos atingir esta meta tão elevada através da humildade. Então, queres subir para estar junto com o teu Senhor? Começa por abaixar-te. Sonhas em construir um edifício que se eleve até os céus? Cuida então, caríssimo irmão, cuida primeiro de lançar os alicerces da humildade. E quanto mais elevado for o edifício, vai acrescentar Santo Agostinho, mais fundos devem ser os seus fundamentos e mais estáveis
sobre a rocha que é Jesus. Tanto mais que o solo da nossa pobre natureza é singularmente movediço e instável como a areia. Ora, a que altura aspira esse edifício espiritual, então? A visão de um Deus. Quero construí-la até estar junto de Deus. Vede, pois, a que grau de sublimidade se há de levar esse edifício? Que meta sublime é essa? Devemos alcançar, mas não esqueça que só lá chegaremos através da humildade. É fácil compreender, pois, por que razão São Bento, quando ensina em sua regra, não nos deixou outro objetivo que não seja encontrar a Deus como Jesus nos ensina na parábola. E ele funda toda a vida monástica sobre o exercício da humildade. Através da humildade, queridos irmãos e irmãs, através desse alicerce, bem sedimentados sobre a rocha que é Cristo, podemos edificar uma vida segundo a palavra do Senhor que nos leva para o céu. Jesus, o Senhor onipotente, o Senhor do universo, testemunha por nós uma grande humildade. Coloquemos em prática cada gesto de humildade que compreendemos no Evangelho e os ensinamentos do Senhor que nos levam a ter um coração pobre e humilde para poder buscarmos a Deus sobre todas as coisas e encontrá-lo no nosso cotidiano. Deus entregou-nos sua palavra como uma palavra de sabedoria que nos conduz pela estrada da humildade, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, desapegarmos-nos cada vez mais de nós mesmos, para amar tudo aquilo que vem dele, que pertence a ele e que é desejado por ele, a fim de que todos os gestos de nossa vida se fundamentem sobre o testemunho do Senhor. Que possamos buscar um coração humilde como o seu, capaz de entregar-se a Deus sem reservas, a fim de ser, pelos nossos irmãos e irmãs, uma bênção, uma graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Columba Marbion e pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.